O que empresas como Apple, Tesla, Amazon, Hamper têm em comum? Fundador que personifica a marca. E se você quer aprender a usar isso a favor da estratégia da sua empresa, fica nesse vídeo. Fala galera, Ricardo Corrêa, fundador da Hamper e host do Rampap, o canal onde a gente fala sobre estratégia, gestão e crescimento de negócios B2B. E hoje eu vou falar como você, empreendedor B2B, se torna o principal asset de marketing da sua empresa e ajuda a personificar a sua marca, uma coisa que já está muito além da tendência, já é uma realidade, é algo que eu estou fazendo pela minha empresa e te convido a refletir sobre. Provavelmente você já refletiu, só não sabe por onde começar e eu espero te ajudar, dando um pouco dos caminhos das pedras e também a te encorajar a fazer nesse vídeo. Para isso você vai ter que ficar até o final, mas já te peço, curte o vídeo, porque com certeza vai valer a pena e garanto que você está seguindo o Rampap, que é um canal onde a gente fala sobre temas como esse, temas para ajudar você a crescer o teu negócio. Isso tudo que eu estou falando aqui, galera, é uma coisa que eu encorajo muito empreendedores próximos de mim a fazer, que eu procuro fazer pelo meu próprio negócio, mas não é necessariamente uma ideia minha ou uma questão exclusiva minha. E isso tem sido amplamente discutido nos fóruns de empreendedores dentro e fora do Brasil, e essa estratégia tem nome, é uma estratégia conhecida como Founder-Led Growth. Vamos dizer assim, eu não sou o maior partidário desses nomes que o mercado dá toda hora, né? Product-Led Growth e por aí vai, mas essa estratégia tem nome e fica para, se você interessar, você pode inclusive procurar mais gente falando sobre isso. A estratégia Founder-Led Growth significa você colocar o empreendedor no centro do crescimento da empresa. Ou seja, você pega a pessoa que tem provavelmente o maior conhecimento do negócio e coloca essa pessoa para produzir conteúdo e construir autoridade para a empresa, personificar a marca da empresa na imagem daquela pessoa. Na minha opinião, ninguém melhor do que o empreendedor ou empreendedora dessa empresa. Sei que os exemplos que eu usei ali na abertura ficam meio batidinhos, né? A gente querer fazer um conteúdo para ser enfáticos e usar o exemplo do Elon Musk, do Steve Jobs, são caras grandiosos, mas muito distantes da nossa realidade. Por isso, eu trago à tona para você refletir que provavelmente o teu concorrente, que é uma pedra no teu sapato, ele já está dominando melhor o jogo do que você, quando o assunto é produção de conteúdo, redes sociais e por aí vai. Mas para não falar só dos outros, vamos falar sobre você. O que é muito comum para quem empreende no B2B? Se você empreende no B2B, provavelmente você trabalha dentro de um nicho e oferece produtos e serviços que você domina, que você conhece muito bem. E aí eu te pergunto, você acha que você está capitalizando o suficiente pelo tanto que você conhece do que você vende, do tipo de cliente que você atende? Provavelmente não. É uma dor da maioria dos empreendedores B2B. E isso acontece porque normalmente esses empreendedores têm de fato muito conhecimento, mas esse conhecimento está detido dentro dessas pessoas, não está sendo tornado público, servindo ali para a empresa, não só como fonte de receita direta, ou seja, vendendo a hora desses fundadores, mas gerando receita de forma indireta, ou seja, colocando esse conteúdo a público para que esse conteúdo desperte o interesse de outras pessoas que vão eventualmente querer fazer negócio com a sua empresa. Usar o conhecimento que está dentro do founder para ajudar a empresa a alavancar resultado, ou seja, gerar mais demanda, construir autoridade, se posicionar dentro de um nicho é algo super factível para a grande maioria das empresas B2B. E por que o fundador, o empreendedor ou empreendedora da empresa? Porque além de essa pessoa ter muito conhecimento, para não dizer que ela é a pessoa que mais conhece do negócio dela, tem também uma questão de essa pessoa ser uma constante dentro da sua empresa. Ou seja, muitas empresas, quando pensam em aparecer em redes sociais, em criar um programa de podcast, criar um canal de YouTube como esse, pensam em delegar para alguém de marketing ou de vendas, fazer nada contra, tá, galera? É importante começar e dar o primeiro passo, já é elegível a aplausos aqui. Mas eu acredito que os empreendedores e empreendedoras são as melhores pessoas para fazer isso, não apenas pelo conhecimento, mas porque elas são os maiores interessados. E, eventualmente, se você delegar isso para alguém
que é um colaborador da sua empresa, essa pessoa pode não estar na sua empresa amanhã e você personificou a sua marca em cima de uma pessoa que eventualmente pode não trabalhar mais, pode parecer um pouco remoto, mas eu já vi casos assim de amigos próximos que criou programa de podcast, colocou pessoas do time como host, ele não quis se envolver, o podcast ficou grande, a pessoa quis sair da empresa e isso virou naturalmente um BO ali a ser resolvido. Mas voltando aqui para o assunto founder, né, para o assunto empreendedor, qual que é a jornada comum de um empreendedor, né? Normalmente empreende dentro de um nicho que ele tem domínio. Eu acabei de gravar um vídeo sobre nicho que eu publiquei na semana anterior. Se o assunto te interessa, eu recomendo muito que você veja sobre estratégia de domínio de nicho. Normalmente quem empreende escolhe um nicho de maior afinidade, onde já tem mais horas de voo e empreende ali. Tem a primeira pernada de crescimento da empresa vendendo dentro do network, né, com pessoas que ele tem relacionamento dentro daquele nicho, até que a empresa ela atinge um certo tamanho, uma certa complexidade, que esse empreendedor ele vai se tornando executivo do próprio negócio. Então ele vai passando, ou deveria estar passando atribuições para outras pessoas fazerem, como vendas, administração, marketing, para que ele consiga ir focando mais no estratégico. Sei que é bonito falar assim, na prática é muito menos glamuroso. O que acaba acontecendo em muitas empresas é que alguns founders ficam presos na atribuição de vendas, ou seja, a empresa está sempre dependendo daquele fundador para efetuar as vendas. Outros fundadores acabam delegando vendas cedo demais e aí aquilo cria problema, a empresa fica patinando em vendas. Mas, de forma geral, o que acaba acontecendo com a maior parte dos empreendedores B2B, que na medida que a empresa cresce, eles são dragados pela operação e eles deixam de ser estratégicos. Nós, empreendedores B2B, a gente precisa garantir que a gente está sendo estratégico, que a gente está fazendo o que só a gente pode fazer. Eu, como CEO da minha própria empresa, eu procuro garantir ao máximo que eu posso, que eu estou focando o meu tempo em fazer as coisas que só eu posso fazer pela empresa e para todas as outras eu ter para quem delegar. E eu gosto muito de dividir o papel de um CEO ou de uma CEO entre um executivo da porta para dentro e um executivo da porta para fora. Então, eu aqui na Hamper, por exemplo, eu sou o líder dos líderes. Eu tenho uma responsabilidade de gestão dentro da empresa muito grande. A empresa não depende necessariamente de mim para funcionar, mas eu energizo as áreas, ou seja, para cada área tem uma liderança, né? Vendas, marketing, financeiro, produto, tecnologia, mas eu energizo essas lideranças para que elas consigam tomar as melhores decisões ali no dia a dia. Vamos dizer assim, se o mundo fosse perfeito, isso tomaria metade do meu tempo. A outra metade do meu tempo eu procuro ser um CEO da porta para fora, ou seja, um CEO que desenvolve a Hamper para o mercado, cria relacionamento com potenciais clientes, com potenciais parceiros e principalmente que produz conteúdo, porque o conteúdo é o que abre as portas para essas novas parcerias, para esses novos clientes. Então eu procuro dedicar muito tempo intencional em fazer coisas como eu estou fazendo aqui agora, produzindo conteúdo para YouTube, mas eu tenho também uma newsletter, eu tenho um LinkedIn bem ativo, eu palestro em eventos, eu dou cursos, ou seja, eu tenho uma série de atividades dentro do meu chapéu de CEO da Hamper que são feitas e pensadas para o desenvolvimento da marca, para expansão da empresa e não apenas para a gestão da porta para dentro. Como empreendedor, eu sou um grande defensor dessa agenda da porta para dentro e agenda da porta para fora, porque eu naturalmente eu já vivi momentos do meu negócio que eu fui dragado e fiquei anos vivendo os problemas só da porta para dentro. E uma relação aí, como eu empreendo há mais ou menos 12 anos, eu consigo perceber coisas em comum nos meus ciclos de crescimento, nos meus ciclos de maior potência e momentos que eu tive um pouco mais patinando. Desde a época da Saiteína, que foi a minha empresa anterior à Hamper. Todas as vezes que eu conseguia me voltar para o mercado, e mesmo a Saiteína, tendo sido uma empresa mais simples, mais rudimentar, eu já produzia conteúdo. É claro que naquela época os caminhos eram outros, eu escrevia para o blog da Saiteína, não tinha esse hype de YouTube, de redes sociais, mas a partir do blog da Saiteína eu escrevia muito sobre marketing para empresas de TI, que era nosso foco, e isso me gerava um crescimento orgânico. Na medida que a Saiteína cresceu e ficou complexa, eu fui dragado pela operação, parei de escrever, a empresa parou de crescer. Pela Hamper,
a primeira jornada da Hamper, eu me posicionei como uma grande autoridade no assunto vendas B2B. Palestrei pelo Brasil inteiro, criei eventos próprios, fui convidado para praticamente todos os eventos relevantes da nossa indústria, produzi muito conteúdo, até que veio a pandemia. Quando veio a pandemia, além da complexidade da pandemia, eu captei uma rodada grande pela empresa, fiz a aquisição de 2 outras empresas, minha empresa dobrou de tamanho muito rápido e a complexidade gerencial ficou muito grande. Eu fiquei uns 2 anos imersos dentro da empresa, resolvendo as questões gerenciais, estruturando melhor a minha liderança. Foi um período que a gente teve um pouco mais de dificuldade de crescer, a gente estava arrumando a casa. Mas tem cerca de 1 ano que eu voltei a sair para o mercado e energizar a marca, e a empresa voltou a crescer de forma acelerada, ou seja, eu consigo ver muito essa relação entre os períodos que eu consegui ser um CEO da porta para fora e a minha empresa estar crescendo. É claro que a gente precisa ser muito prudente quando a gente toma essa decisão. Eu não estou convidando nenhum CEO a abandonar o seu posto gerencial para virar um influenciador. Eu acho que é aqui que muita gente tem preconceito. Na verdade, são muitos preconceitos, eu quero falar um pouco deles, mas tem um pouco desses pejorativos, né? Normalmente a gente vê algum empreendedor que está começando a aparecer um pouco mais pelo seu negócio, no Instagram, no YouTube, a gente vai dizer assim, fulano virou blogueirinho. Mas vamos lá, né, galera? Eu acho que o tempo já passou e isso está mais do que batido, né? Se a gente for perceber, as empresas que mais estão se destacando atualmente, elas têm uma presença forte em rede social. Mas presença em rede social não é ficar fazendo panfletagem digital, né? Falando sobre o seu produto e postando imagem genérica. É você se posicionar, é você entregar conteúdo de valor, construir autoridade. E para isso acontecer, principalmente no B2B, precisa personificar isso em alguém. A gente vê as marcas B2C atualmente que se destacam, tem muito essa característica. E eu sempre reforço que a gente que opera no B2B tem muito a aprender com o B2C. É quase que como se as inovações de marketing acontecessem alguns anos antes no B2C, a gente tivesse o privilégio no B2B de ver isso acontecendo para aprender com isso, para trazer para o nosso negócio. E se você tem esse preconceito de começar, provavelmente o teu concorrente tem também. Se no teu nicho não tem ninguém fazendo, isso é uma oportunidade única para você começar a fazer. Por que não? Por que não dedicar um pouco do seu tempo para você pegar o conhecimento que você tem, entender os formatos, como essas redes funcionam, e aí o YouTube funciona de um jeito, o LinkedIn de outro, mas a gente consegue entender e adaptar o nosso formato para isso, para que a gente comece a crescer. E outro receio que eu percebo nós, empreendedores, naturalmente, temos muito receio do flop, né? A gente tem receio do julgamento das pessoas, né? De as pessoas julgarem a gente como blogueirinho e tudo mais, e a gente tem também o receio do fracasso, do que vai acontecer se eu fizer um vídeo do YouTube, soltar lá e só 3 pessoas verem, nem minha família assistir. Tem um pouco desse risco, mas se a gente se empenhar em fazer isso bem feito, com qualidade, com frequência, a construção desse resultado vai vindo aos poucos. Uma coisa que eu trago à tona para reflexão é que se você opera no B2B, e se você faz bem a sua lição de casa estratégica e é focado num nicho, talvez você não precise se preocupar em ter um canal de YouTube, por exemplo, com milhões de seguidores e milhões de views no teu vídeo, porque você não está falando de assuntos populares, você está falando de assuntos técnicos específicos, né, de conhecimento que interessa para um grupo pequeno de pessoas. Então, talvez se você tiver algumas dezenas ou algumas centenas de visualizações, mas for um público qualificado, um público dentro do seu ICP, já é uma baita de uma vantagem. Imagina quantas reuniões, por exemplo, você poupou ou quantas pessoas você educou ao mesmo tempo com um único vídeo que você gravou. Bom, eu procuro ser exemplo do que eu estou pregando aqui, né? E tem alguns meses ou talvez mais de um ano aí, que eu me conscientizei de que eu era a melhor pessoa pela minha empresa para expor a minha cara no mercado e pegar um pouco do conhecimento que está detido dentro de mim e colocar isso para fora para ajudar no crescimento da minha empresa. E te convido a fazer o mesmo. Sei que não é uma jornada simples, não quero parecer simples, né? Eu confesso que eu me sinto ainda no pé desse morro, né? Estou no começo, então ainda tenho muita coisa para desbravar e para aprender. E na medida que eu estou avançando e aprendendo, eu tenho o compromisso de voltar aqui no canal do Rampap para contar o que eu tenho aprendido e compartilhar com você que me segue. Inclusive, se você não me segue ainda aqui no Rampap, já garante que você está seguindo.
Se você gostou desse vídeo, curte ele e garante aí que você vai ver os próximos, onde eu pretendo continuar compartilhando dos aprendizados da minha jornada de crescimento de um negócio B2B aqui pela Ramper. Até o próximo.